E olha como as coisas acontecem. A minha vida inteira, eu passei por muitas experiências na faculdade, na pós-graduação, em todos os lugares que eu estava, aonde eu tinha que mostrar que você é o quê? Você é crente? Sim. Vinha aquela lembrança daquele momento? Sim. Porque é uma forma que o nosso inimigo faz para que você escorregue. Ele tenta te derrubar de alguma forma. E comigo foi assim. Eu sabia que eu queria Jesus, eu conhecia Jesus, mas eu não queria ser só amiguinha de Jesus. Sim. Jesus era aquela pessoa que eu queria na minha vida. E aí depois eu fui contar histórias com meu pai. Meu pai era pastor, já faleceu, pastor Rubem Antônio de Moura, e eu saía com ele. Normalmente a esposa é que vai com o marido, né? E lá em casa era eu que ia com meu pai. Eu, já com 8 anos, meu pai me levava para contar histórias. Ele ia pregar e, para as crianças, ele levava a filha dele para contar as histórias. Era algo interessante, né? Sim. Eu levava aquelas histórias coloridas, e aquilo foi algo que marcou a minha vida, a minha infância. Já com 7 ou 8 anos, contando história para as crianças. Uma criança contando história para as crianças. E era diferente. Com certeza. Era algo diferente. O meu pai saía e eu ia junto. Onde ele ia, eu estava junto com ele. E ali estava ali o seu chamado já sendo desenhado, assim, né? Deus já te mostrando para onde ele iria te conduzir, né, Raquel? Exatamente, exatamente. Ele direcionou a minha formação, a minha graduação em psicologia. A nossa igreja, ela é muito rica em psicólogos, né? Verdade. Eu estava pensando nisso agora. Rica, porque o lugar rica. É o maior número de psicólogos por metro quadrado que eu conheço, eu nunca tinha visto. Mas é muito interessante isso, né? É um lugar fértil. Sim. E aí, mas assim, eu fui. Depois eu fiz a minha graduação, eu fiz uma especialização em docência na Unirio, e lá eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, dentre elas a professora Maria Amélia de Souza Reis, que me levou para a Secretaria de Educação. Fui trabalhar com ela, era subsecretária de ensino, fui trabalhar com ela, diretamente com ela. Depois e lá conheci a professora Terezinha Lameira, que era presidente depois da FAETEC. Fui trabalhar com pessoas assim, Sim. ligadas à educação. Vamos dizer, a gente dizia cabeça coroada na educação, né? Gente que sabia, que respirava a educação. E na minha pós, eu trabalhei o resgate da memória educacional brasileira. A professora Maria Amélia, a gente sempre, quando estuda, né, aprende que educação, quais foram as primeiras pessoas que desenvolveram a educação no Brasil? Se eu fizesse essa pergunta para vocês me diriam que era... José de Anchieta. Né? Sim, e iriam dizer que eram jesuítas. E não é. A professora Maria Amélia começa a contar que quem começa a educação no Brasil foram meninos de rua. Quer dizer, ela não fala dessa forma, ela diz que tinha um estudo que estava sendo desenvolvido na UERJ, um mestrado ou doutorado de uma pessoa que eu não me lembro o nome. No fundo, ela queria que alguém pegasse esse viés, porque quando eu falei que eu iria trabalhar o resgate da memória educacional brasileira, ela queria que eu pegasse esse viés. Mas eu acabei escolhendo as escolas da SENEG, que hoje são as escolas cenecistas, mas não é com aquele mesmo viés. Felipe Thiago cria a ideia de escolas, ginásios gratuitos. Porque houve uma época da história no Brasil em que não se falava em ginásios gratuitos. Era só o ensino fundamental, a primeira parte, o primeiro segmento, que era gratuito. Os outros não, eram pagos. Olha. Então, o que acontecia? A Felipe Thiago e uns jovens começaram a desenvolver um trabalho onde se pensou em educandários gratuitos. Mas isso é um outro podcast e nós não vamos falar sobre ele. Então, tudo começou a se desenvolver para essa área. Secretaria de Educação, FAETEC, depois CEPERJ, depois... Enfim.
E nisso você já estava... Isso você pulou da sua infância lá para a faculdade, porque já, né? se eu contar tudo, a gente não vai sair daqui hoje. Aí o pastor, se o pastor estivesse aqui, ele ia dizer... Daquela batidinha um minutinho, então... E aí, o que acontece? Eu numa igreja que eu estava, que o pastor Washington era o pastor também, Sim. pastor Washington chega e diz assim... Eu trabalhava com os adolescentes naquela época. Olha... O Iber está precisando de uma professora nessa área. Você tá afim? Eu até nem sei se ele falou junto com Marisete. Os dois é que... Batista de no Iber, Educação o Iber, Religiosa, né? Instituto Batista de Educação Hoje tem Religiosa. outro nome, né? CIEM, né? CIEM. E eu fui trabalhar no Iber. Foi um outro crescimento na vida da gente, né? Porque você vê a educação... Olha como é que Deus faz. Você vê a educação secular... Mas você também vai ver o outro lado. Não dá para você ficar olhando para um lado só. Sim. Você tem que ver esse outro lado. A sua formação não pode ser única. Sim. E aí foi muito gratificante. Primeiro... Gostou desse corte? Então vai lá e assiste esse vídeo na íntegra. E não esqueça de curtir e compartilhar.